Salve, salve galera! Querem crescer igual o Lutz do Cortes Podcast, ter uma renda extra e até mesmo viver de YouTube? Então confere o primeiro link na descrição e saiba mais. Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação. E normalmente eu falo sobre alguma empresa, mas chegaram muitas dúvidas lá no Instagram com relação à quantidade de renda e qual o tempo que poderia demorar para chegar essa renda. Então eu fiz aqui uma planilha bem bacana e que vai trazer muito mais informação do que só isso. Eu acho que vale a pena vocês observarem aqui nesse vídeo de hoje. Então as duas dúvidas principais que chegaram, que eu tô tentando trabalhar aqui no vídeo, é essa, né? O Roger NGT, ele falou que tem 1 milhão e quer renda para se aposentar. O André Luiz, por exemplo, 1,5 milhões de patrimônio, 5K de aporte, se acha fácil dobrar em 4 ou 5 anos. Então são dúvidas aqui que a gente vai trazer e que é importante que vocês tenham uma noção do que a gente vai falar aqui, porque muita gente acaba entrando na Bolsa de Valores com pensamento errado e acaba perdendo dinheiro. A primeira coisa é que a tua rentabilidade, ela varia. É claro que na renda fixa varia menos do que na Bolsa, mas ela varia também, né? Então se você tiver, por exemplo, um CDI, hoje está rendendo 3,75, há 2 anos atrás estava rendendo 2%. Há 4 anos atrás estava rendendo 6,5%. Então isso também varia, né? A segunda coisa que a gente precisa entender bem quando a gente está falando de renda é o seguinte, né? A gente tem um determinado patrimônio. Esse patrimônio vai gerar renda para a gente. Então a gente precisa ter dentro dele empresas ou ativos que paguem rendimentos. Então eles têm que pagar ou cupom de juros ou, enfim, rendimentos de fundos imobiliários ou dividendos, que é exatamente essa coisa aqui que está escrito. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de recebimentos. Então, mesmo que você tenha ganho na Mega Sena, se você ficar sacando 1 milhão todo mês e não ganhar o valor, não ganhar renda nenhuma sobre isso, uma hora até os 108 milhões lá que deu para cada pessoa vai acabar também, né? Porque mesmo que seja uma bolsa muito gorda, dependendo de quanto você saca e você não tiver renda, ela acaba também. E aí a gente tem aí 2 problemas, né? O primeiro problema é quanto eu posso projetar que eu vou ganhar. Segundo, qual seria uma boa renda de saque? Bom, então, para vocês terem uma ideia aqui, ações, por exemplo, tá? Eu tô pegando primeiro o BOVA11, que é o ETF do Ibovespa. Eu peguei mês a mês aqui, de dezembro de 2022 até o dezembro de 2008, né? Peguei 13 anos aqui de BOVA11 e fiz aqui um estudo que eu acho que é interessante da gente poder observar. Então aqui, olha só, eu tô pegando períodos, tá? Então, 12 meses, em variações de 12 meses, foram 156 períodos de 12 meses. 92 o BOVA11 ficou positivo. 71 deles, ou seja, praticamente a metade, ficou maior do que 6%. Maior do que 10%, 64%. Maior do que 30%, 21 vezes de 156. Isso em períodos de 12 meses. Né? Quando a gente vai aumentando o período, e aqui eu estou sempre falando de retornos anualizados, né? Então seria, por exemplo, se você tivesse segurado o BOVA11 por 2 anos, você teria perdido em média 3,87% ao ano aqui. Aqui em 4 anos você teria ganho 5,79% ao ano. Então sempre os dados aqui em cima estão anualizados, estão ao ano, né? E olha só que interessante, né? Quando a gente pega aqui 96 meses, que é um período de 8 anos, quer dizer, se você mantém um investimento em BOVA11 em 8 anos, ele passa a ser todos eles positivos. Então aqui o que era quase um cara ou coroa melhor para você, né, um 60-40, agora é um 100% aqui, em 8 anos. Tá? Então esse é um ponto que é muito importante que esteja na cabeça de vocês. Bolsa de valores é para longo prazo. E quando a gente fala longo prazo, a gente não está falando 3 meses, 6 meses ou 1 ano. A gente está falando de realmente longo prazo. Tá? A gente costuma falar 5 anos, mas eu gosto até de falar mais, eu gosto de falar 10. Porque 5 anos, ó, de 108 períodos, 81 deram positivo. Então 27 deles deram negativo, que é um percentual ainda expressivo. Então 8 anos aqui deu bem, né? 10 anos eu acho que é um período mais seguro. Vai ter algumas vezes que vai ficar negativo, mas você deve ter aí positivo praticamente em 100% dos casos, tá? E aí a gente tem aqui, ó, maior que 6%, já deu mais do que a metade, né? Mas só que aí o que acontece? Você já não tem mais 30% anualizado em nenhum deles, né? Então esse é o grande problema do ETF. Então quer dizer, eu quero investir em bolsa, ok, mas eu não quero ficar analisando a empresa, eu vou pegar e vou comprar logo o ETF de BOVA11. O que acontece é que o teu retorno anualizado vai ser mais ou menos pífio, né? Se a gente pegar aqui no longo prazo, você vai poder esperar o quê? 6% ao ano, isso nominal. A inflação nos últimos 10 anos foi 6,11% média. Então quer dizer, a bolsa repôs a inflação só.
não adiantou muita coisa. Então você vai precisar saber escolher algumas boas empresas ou vai ter que acertar um determinado ciclo, mas aí é algo que você não vai ficar para sempre, né? Eu acredito que a pessoa consiga mais do que isso. Se você pegar dados desde 1968, eu já fiz vídeo, a gente vai ver que dá inflação mais 7. A gente tem alguns períodos que dá inflação mais um número negativo, dá inflação mais 0, como está agora, e tem períodos que dá inflação mais 17, por exemplo. Né? Isso é o maior do que a gente viu ali num outro vídeo que a gente fez. E aí eu preferi, ao invés de pegar em outros períodos e etc., eu preferi pegar algumas empresas para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, quando a gente pega o mesmo estudo em lojas Renner, que é uma empresa que está caindo aí 14% nos últimos 12 meses, 17% aqui, ó, que chegou a cair 42% em um período de 12 meses aí no passado, ó, quando a gente compara junho de 2021 com junho de 2022, a gente vê que quando a gente segura ela por 8 anos, a gente vê que em 3 desses períodos ela teve rendimento maior do que 30%. Você vê que em quase todos ela deu rendimento maior do que 12% ao ano. Tá? Então já é algo muito mais plausível. Provavelmente o rendimento médio dela vai estar ali em 15, 16, 18% ao ano. Quando a gente pega a Raia Drogasil, a gente vê algo similar. Na verdade, de 72, ela tem 72 até maior do que 12, ainda tem 23, quer dizer, uns 30, 31, 32% das vezes ela deu um retorno maior do que 30% ao ano, né? O que é algo bastante expressivo quando você pega 8 anos seguidos. Quando a gente já passa para essas outras empresas aqui, a gente já tem mais volatilidade. E aí, de forma proposital, eu peguei, por exemplo, Exetec, é uma empresa que todo mundo gosta muito, né? No ramo de construção. E você vê que mesmo a Exetec em um período de 12 meses, ela teve períodos aqui de queda até de 55%. Recentemente, no junho de 2022, foi 52% de queda em um período. Né? Mas a gente vê que quando a gente está aqui de novo em 8 anos, ela até mesmo em 6 anos, ela dá todos os períodos positivos. Você vê que ela dá aqui, ó, uma grande parte acima de 12%, mesmo sendo da construção, mesmo sendo cíclica. Aproveitei para pegar outros exemplos aqui que seriam empresas mais controversas. Aproveitei para pegar Gerdau aqui, que é uma empresa bem cíclica, né, que depende muito do preço do aço, da commodity, do minério de ferro, da sucata de aço e coisas do gênero. Então a gente vê aqui, ó, que já tem uma queda de 64% em um período, mas a alta é 268%. Quando a gente pega a Exetec, ó, 249, Raia Drogasil 246, então provavelmente a Gerdau não é melhor do que essas outras. A gente agora até está com a impressão que ela está, porque ela está positiva aqui. Né? Mas no longo prazo ela não é melhor do que as outras. Só que ela tem mais volatilidade. Em um período de 12 meses você às vezes consegue uma rentabilidade maior. Mas você vê que em 8 anos ela não tem nenhum período de 30% ou mais. Né? Então é importante a gente ver isso. Em períodos de 8 anos ela teve só 39 positivos. Né? As outras era tudo positivo. Ó. Exetec 72 de 72, Raia Drogasil 72 de 72 e Lojas Renner é 70 de 70 porque foi uma falha minha aqui na hora de pegar os dados. Aí a gente vai para a Magazine Luiza. A Magazine Luiza ela tem um problema que ela começou a negociar ali em julho de 2011. Então só tem 42 períodos nesse período aí de 8 anos. E você vê que ela conseguiu em todos eles acima de 30%. Ah, mas ela caiu 88% recentemente. Pois é, esse que é o grande problema. Provavelmente no futuro ela não vai mais conseguir retornar esses 30%. E aí a gente está falando de uma empresa mais cíclica, né? E por fim eu peguei aqui uma empresa de propósito, a Oi, né? Mostrando que ela em períodos de 8 anos, nos últimos anos, ela não ficou positiva nunca. E que, porventura, a gente pode errar uma ou outra recomendação aqui ou você uma compra na tua carteira, tá? Então, quando você para e observa uma carteira como um todo, diversificada, com boas empresas, né? É claro que uma empresa entrou em recuperação judicial, você não vai continuar com a empresa, porque você só está piorando o teu resultado, né? Então, a empresa demonstrou alguma melhora, você pode até comprar, mas ela não confirmou essa melhora, você se desfaz dela e entra em empresas boas. Essas empresas como o Oi, como o Magalu, por exemplo, até mesmo a Gerdau, que ela tem um pouquinho mais de fundamentos, você deve botar ela como uma pitadinha da tua carteira. Ela não pode ser o grosso da tua carteira, porque senão você vai perder rendimento. E por fim, a planilha aqui, que eu acho que é importante para responder as dúvidas lá do início das pessoas. Eu acho que já ficou bem claro que você num portfólio completo, inclusive com renda fixa, com FIIs, com ações, você tem como projetar quando você pega períodos de 8 anos, de 10 anos, alguma coisa em torno de um rendimento esperado nominal entre 9% e 14% ao ano, e dependendo das ações que você coloque, até mais do que isso. Dependendo do período que você consiga, até muito mais do que isso, como a gente viu, né? A Magazine Luiza ali batendo 30% em todos os períodos que ela teve ali de 8 anos. Né? O IPCA esperado, eu tenho aqui uma sugestão de botar entre 3% e 6%. E aí eu peguei o exemplo das próprias pessoas, por isso que esse valor inicial está de 1 milhão, né? Pegando primeiro a pergunta aqui de uma pessoa
que fala, né, quanto aposentar aí com 1 milhão. Ele não chega a falar quais são os aportes mensais que ele tem, nem a renda dele. Então eu estou supondo aqui que tem ainda um aporte de 5 mil, uma renda de 20 mil, e a gente vê que com esse 25% de aporte sobre a renda, a pessoa conseguiria retornar o aporte dele numa renda segura em 18 meses, conseguiria a própria renda dele sacando só metade do rendimento real, né, em 160 meses, por exemplo. E se a gente diminuísse aqui o retorno esperado, claro que vai piorar aqui, mas mesmo assim não é algo que é tão problemático. Você continua sacando metade da tua renda real, mas você vê aqui 43.220. Isso aqui dá mais ou menos sempre a metade dos dividendos que você recebe, tá? Então, sei lá, você teve lá uma carteira, você recebeu da Itaúsa, sei lá, R$1.000 de dividendos, você saca 500 e deixa 500, é o jeito mais fácil de você fazer isso. E aí você vai ter a valorização da ação, deve julgar mais ou menos IPCA, o dividendo que seria o extra, você saca metade e deixa metade, seria o mais simples possível, tá? E aí você tem esses números aqui, quer dizer, ele vai conseguir retirar de renda o aporte dele 43 meses e se aposentar em torno de 220, mesmo nessa projeção aqui de cenário de rendimento esperado nominal menor. Se a gente pegar a outra pessoa que mandou aqui mensagem pra gente, que tem 1.500.000 e ele tem 5 mil de aporte, a pergunta dele já é diferente. Ele não quer saber de renda, ele quer saber de dobrar patrimônio, né? Então, dobrar o patrimônio, a gente vê que com 12% aqui, nessas condições, no mês 60, você vai ter, ó, 2,5 milhões. Você não consegue dobrar o patrimônio. Eu não aumentei aqui os aportes e eu estou botando rendimento real, tá? Então isso aqui já está descontando de certa forma a inflação. E se eu aumentar aqui para 14%, por exemplo, dá 2.753, né? 16% aqui, a gente já teria 2.986. Aí dobra aqui no 61, vai. Então, quer dizer, você teria que conseguir 16 com uma inflação de 4, né? Um rendimento real de 11,54%. Se parar para pensar, né? Claro que 1,5 milhão não tem proteção do FGC, mas tiveram aí vários CDBs sendo oferecidos, né, com prazos de 5 anos, de 6 anos, a 16%, 16,5%, 17% por alguns períodos aí. E eu acho que a grande conclusão desse vídeo é a seguinte: cara, quer investir em renda variável, você tem que pensar há 10 anos. Você não pode pensar menos do que isso, tá? E quer viver de renda, você tem que saber quanto você pode sacar dessa renda, né? E aí depois, você deixa o juro composto trabalhar para você.